Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha amada do 9º ano. Vocês sabem, né? Renatinha tá morrendo de saudade de vocês, porque nada como a interação social, a aglomeração numa sala de aula, com 35, 40 alunos, perguntando: professora, como você tá? Professora, eu não entendi. Professora, repete. Não tem nada melhor que essa aglomeração é show. Tô morrendo de saudade de vocês. Bom, queridos alunos, a nossa última aula foi sobre teoria celular. E para que a gente possa passar por todos os compartimentos da nossa célula, hoje nós vamos falar da membrana plasmática. Mas, professora, você não falou de citoplasma ainda? Calma, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. A gente vai falar da membrana plasmática? Sim! Quem perguntar assim para mim: Renatinha, o que é a membrana plasmática? Eu vou matar. Porque eu já falei isso para vocês na aula de teoria celular. Então não vem com essa que você não sabe o que é a membrana plasmática não, que eu vou matar vocês de longe, né? Vocês sabem, né? Sabem que eu dou aquela chacoalhada assim na cabeça do aluno, para o aluno pegar no tranco. Tu sabe o que é membrana plasmática sim. Se tu não sabe, tu mente, tu minimiza aí minha aula, dá um Google, procura saber o que é isso. Você não sabe também, mentira, que tu vai saber agora, né? Então vamos lá. Coisas que os alunos precisam saber ao final dessa aula maravilhosa, com a melhor professora da vida de vocês. São 3 coisas: o que é a membrana plasmática, de que é formada e quais são as suas funções. Lembrando você que está acessando o YouTube, porque você viu lá a membrana plasmática, eu achei essa professora muito bonita, eu vou assistir. Nós estamos fazendo uma aula para o 9º ano. Então, se você é do ensino médio, é melhor você buscar uma aula para o ensino médio, que é uma aula com uma maior riqueza de detalhes. Se você tem tempo, quer assistir minha aula, amo você também, né? Por quê? Porque é interessante você saber o início de tudo, né? A forma mais básica, para que você possa compreender a forma mais complexa que a gente ministra esse conteúdo no ensino médio. Então, são essas 3 coisas que o aluno tem que ser apto a responder, como se fosse assim, quando a gente faz um planejamento de aula, é o nosso objetivo. Esse é o objetivo para o 9º ano, saber sobre a membrana plasmática. Então, vamos lá! Quando a gente pega a nossa célula, uma célula bonitinha, e eu faço um cortezinho nela, eu enxergo que o envoltório, a camada mais externa dessa minha célula, é chamada de membrana plasmática. Vamos relembrar da nossa teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula e essa célula tem características, né? Ela é formada por um citoplasma, que apresenta uma substância gelatinosa, que é formada por água, sais minerais, proteínas e outras substâncias em menor quantidade. A gente tem ali também um núcleo, que abriga ali as informações hereditárias, e a gente sabe que para que o núcleo possa se comunicar com a nossa célula, é preciso que substâncias entrem e saiam da nossa célula, entrem e saiam do núcleo da nossa célula, para que essa célula possa exercer as suas funções. Ai, Renata, você falou muito rápido. Calma, que como diria Jack o Estripador, nós vamos por partes. Então vamos lá. O que é a membrana plasmática? É o envoltório da nossa célula. Esse envoltório celular, a gente diz que no núcleo, aquela membrana nuclear, que é chamada de carioteca, também é um tipo de membrana plasmática. Ela também tem uma conformação de membrana plasmática. Então, assim, nós necessitamos compreender o que a membrana plasmática ela tem de diferente na sua composição, já que nós já respondemos o que é, para que ela permita que determinadas substâncias entrem na minha célula e determinadas substâncias não entrem na minha célula. O que a nossa membrana plasmática tem que ela confere a permeabilidade seletiva?
Para isso, eu preciso saber qual é a sua composição. Primeiro eu vou falar da composição, depois eu vou mostrar isso para vocês no esquema. Então vamos lá. Pensou em membrana plasmática na sua vida, vai fazer algum concurso, Cefet, colégio militar, sei lá o que você vai fazer da tua vida. Falou membrana plasmática, você precisa entender que ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Eu quero dizer que ela apresenta, né, essas substâncias na sua composição. Além disso, essa bicamada fosfolipídica, ela apresenta também proteínas que estão ali colocadas à medida que essa camada fosfolipídica vai se estendendo. Então, essas proteínas que estão ali, elas vão ter uma função que eu já vou falar para vocês quando a gente falar de transporte de substâncias. Além de proteínas e lipídios, ela também apresenta carboidratos que se ligam a proteínas, que aí a gente vai chamá-los de glicoproteínas, e a gente também tem lipídios, que também vão se ligar a esses carboidratos, eu vou chamar de glicolipídios. A junção de glicoproteínas com glicolipídios eu vou ter o que eu chamo de glicocálice ou glicocálix. Sim? Ai, professora, você fala difícil. Calma. Calma, calma, calma. Não tenhamos pânico. Pelo amor de Deus, não faz com a titia Renata que você vai entender isso, tá? Nem que eu peça pro seu papai e pra sua mamãe chacoalhar tua cabeça para tu entender, tu vai entender essa bodega. Bom, esse é um esquema que ele foi criado, né, pra gente demonstrar como é a membrana plasmática internamente. A gente chama esse modelo de mosaico fluido, porque as substâncias vão fluir entre essa camada. Quando a gente analisa ali, a bicamada a gente tem ali em cima, onde a gente tem ali glicolipídio, abaixo ali amarelinho é uma camada fosfolipídica. Embaixo, ali nós temos outra camada fosfolipídica, chamando o que a gente chama de bicamada fosfolipídica. Pô, professora, isso foi facinho. Beleza, isso foi facinho. A gente vê ali de azul proteínas incrustadas. Essas proteínas periféricas, proteínas integrais, proteínas de canal, elas vão participar do processo de transporte de substâncias. Elas muitas vezes vão dar carona para algumas substâncias. Lembra que eu falei que algumas substâncias vão entrar e sair livremente e outras não? Vão precisar de uma autorização? Vamos dizer que essa autorização é um elevadorzinho, que na verdade são essas proteínas que estão incrustadas. A gente tem ali também colesterol, que não está presente em todas as membranas plasmáticas, mas de nós ela está presente, colesterol ali. E a gente consegue observar ali o glicocálix, que tem uma função, que é uma função de adesão a outras células. É uma adesão de reconhecimento de outras células. Por que motivo? Porque as nossas células, a gente tem diferentes tipos de célula. E essa estrutura da membrana plasmática é que vai fazer esse reconhecimento. Bom, vamos dizer que quando a gente está com alguma doença, quem faz o reconhecimento disso é essa parte aí da nossa membrana plasmática, tá? Então, todas as estruturas que estão ali, elas têm uma função. Quais são as funções da membrana plasmática em geral? Ela delimita a nossa célula, ela protege a célula contra invasores. Ela faz o que a gente chama de permeabilidade seletiva e ela detecta sinais no meio a partir do glicocálix. Bom, gente, com relação à membrana plasmática, em geral, vocês precisam perceber as funções que essa membrana tem dentro da nossa célula, que são funções importantíssimas, né? A gente vai ver quando a gente falar na nossa aula de núcleo, que a gente tem, por exemplo,
o DNA que está guardado dentro do núcleo da nossa célula, que ele tem a função, ele tem diferentes funções, a gente fala que ele é o comandante da nossa célula. Só que para que a nossa célula possa entender o que ele quer, é preciso que substâncias entrem ou saiam e monte o que a gente chama de uma proteína, que é um conjunto de aminoácidos. Então, se a nossa membrana plasmática ela fosse rígida, esse transporte de substâncias ele ia ser inviabilizado e a gente não teria toda a nossa estrutura como nós temos. Então, é um processo, eu falo que a natureza ela é perfeita, né? Eu acredito em Deus, eu acredito que teve um Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, mas a gente sabe que a ciência ela nos dá muitas explicações para tudo, tá? Então, sobre a membrana plasmática propriamente dita, era isso que eu tinha que falar para vocês. O próximo vídeo é o transporte através da membrana, é muito interessante, é muito legal. Lembrem-se que vocês necessitam anotar as coisas que eu estou falando, anotar o que está no slide, porque vocês não têm um livro-texto nesse momento, então eu preciso que vocês anotem tudo, tá? Dúvidas a gente vai tirar no dia da nossa live. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Até a próxima.